exaltado e glorificado seja a soberania do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que nós possamos sermos gratos à presença do Senhor no nosso viver diário. Eu irei dar continuidade sobre os ensinamentos de uma criança, o amor pela vida, as nossas responsabilidades pela vida de uma criança. Mas deixa aí próximo do Senhor um copo com água. No final vamos consagrar e vamos fazer uso. Desde o ventre, mesmo na formação de uma criança, no ventre da mãe, esta deve ser amada, abençoada pela mesma. A mulher, quando ela sente que ela está grávida, ela deve abençoar o feto no seu ventre, tendo ele começado a despertar ou não. No teste, nada de entrar em desespero. Mesmo que se foi algo indesejado, mas o objetivo desta mãe é abençoar a vida que está dentro dela, porque ali está o Senhor, a bênção do Senhor. Quem ama a criança, ama a vida. Então, não foi a mulher que escolheu o Senhor para ser mãe, mas o Senhor que a escolheu. E esta não tem o direito de amaldiçoar aquilo que está dentro do seu útero. E eu creio, senhoras, senhores já ouviram, que ser mãe é um dos mais ricos privilégios que o Senhor concedeu a uma mulher. No livro de Jeremias, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Senhor, para aplicar estes conhecimentos no nosso viver diário. Estou fazendo uma recapitulação da segunda parte do estudo que já foi editado. Jeremias 1:5. O Senhor fala: desde o ventre eu te chamei. Em algumas passagens diz: quando no oculto fomos formados. O Senhor já sabia de tudo. Então, no ventre, a obrigação de uma mãe é abençoar este feto. Se ela, porventuras, não quiser, faça um experimento. Entregue essa criança para o Senhor, para os senhores verem
como que quando alguém é entregado para o Senhor, como ele é usado. O Senhor levanta do monturo o pobre, o desvalido, e faz ele assentar, dá ele o privilégio de assentar na mesa com os príncipes, com os poderosos. Por que estou falando isto? Alguém poderia me perguntar: pode o filho de uma mãe que sofreu abusos, pode o Senhor usar esta criança? E eu diria: como pode? Como o Senhor pode usar? É o momento do Senhor envergonhar o diabo, porque alguém que sofreu maus tratos, uma criança agora, e quando a mãe abençoa essa criança, mesmo que seja uma gestação indesejada, essa criança pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o dono da vida. A vida está com o Senhor. Quem ama a vida ama o Senhor. Indiferente da gestação seja programado ou não, o objetivo da mãe é abençoar este feto, esta criança, ainda em formação. Dizer para o Senhor: olha, Senhor, mesmo que eu não estava esperando, eu não estava contando com isso, mas a vida pertence ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Cuide dessa criança no meu ventre. Aí as senhoras irão ver. Por mais que não seja recomendado trazermos crianças para este planeta, já disse em alguns estudos, mas se confiarmos inteiramente nas mãos do Senhor, entendendo, compreendendo que só o Senhor que pode tirar a vida, aí a vida do filho, também da mãe, do pai, vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E depois que esta criança nasce, aí a mãe vai ensiná-la o temor do Senhor. Provérbios 22, 6. Passar para ela a grandeza que é o nosso Criador. Muitos foram os conselhos que os meus pais me deram, os ensinamentos que os meus pais me deram. Jamais esqueço. Irei levá-los para a vida inteira, para a vida toda. Os ensinamentos, os primeiros ensinamentos que os meus pais me deram. Então são esses os ensinamentos, por mais que existem muitas escolas, faculdades, mas os primeiros ensinamentos é que vai ficar gravado no interior, no coração, na mente desta criança. Dando continuidade, quando eu disse, o rei Nabucodonosor levantou uma grande estátua. O livro de Daniel 3. E determinou um dia que esta estátua fosse consagrada.
Se conta que ela tinha cerca de 27 metros, um pouco mais, um pouco menos. E no dia da consagração desta estátua, ele convidou os governadores, presidentes, as maiores autoridades, para que quando ouvisse o som da música, prostrasse e adorasse esta estátua, esta imagem. Mas no meio de muitos estudados, muitas autoridades, tinha 3 jovens hebreus que havia estudado, recebido os primeiros ensinamentos dos seus pais da lei de Deus. Êxodo 24:6 fala que não devemos adorar as imagens e esculturas, não fazê-las, não ter em casa. Veja quantos filhos, hoje pais, que não receberam os verdadeiros ensinamentos da palavra do Senhor e são idólatras, porque não tiveram os ensinamentos verdadeiros e hoje adoram imagens e esculturas, porque os seus pais não ensinaram. Ao contrário daqueles 3 jovens, foram educados, ensinados na lei do Senhor, e quando ouviram o som da música, em que todos prostraram para adorar, para consagrar esta imagem, os 3 jovens ficaram de pé, porque aprenderam na lei do Senhor que não devemos adorar imagens de esculturas. E por isso aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Agora vejam, senhores, a grandeza de conhecermos a palavra, a grandeza de conhecermos a verdade. Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, Cristo, o Filho, não suportou vê-los serem lançados dentro de uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, porque estes estavam defendendo a verdade, defendendo a lei do Senhor, os princípios da grandeza da lei do Senhor. E nos conta que quando eles foram lançados na fornalha, Cristo entrou juntamente com eles. E vejam, senhores, que exemplo grandioso, que exemplo maravilhoso daqueles 3 jovens, por terem aprendido na lei do Senhor, por terem os primeiros ensinamentos de seus pais, que não devemos adorar imagens de esculturas, não devemos tê-las em casa, não devemos fazer. E Cristo
entrou na fornalha juntamente com eles. Ao passo que muitos daqueles idólatras que se prostraram diante daquela imagem, não sabemos qual foi o fim que eles tiveram. E os idólatras hoje, que adoram as imagens de esculturas, que quem sabe foram ensinados erroneamente pelos seus pais a adorarem as imagens de esculturas, estes, se não se converterem, estes estarão em falta no dia do juízo. Então cumpre as mães, os pais, ensinar para as crianças o temor do Senhor, ter o temor pela santidade do Senhor, ter o temor pela grandeza do Senhor. É muito triste ver um filho, uma filha que foi ensinados erroneamente pela ignorância dos seus pais a adorarem imagem de escultura. O livro de Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai somente aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Somente este. Muitos irão ouvir esse estudo. Poderá dizer, olha, eu tenho uma imagem, mas não adore. Mas no livro de Êxodo 24 a 6 fala que não devemos adorar, fazer, tê-las em casa. Porque isto é uma transgressão, é uma desobediência à palavra do Senhor. E estes estão em falta com a grandeza do Senhor, com as verdades. Então não podemos esquecer as mães, desde o ventre da mãe, a criança deve ser abençoada, mesmo que esta gestação foi indesejada. Não ouça o que o diabo está falando por aí, porque o diabo, ele faz a si mesmo, nos leva a tentar contra uma vida e depois ele nos acusa, porque certamente estes, se não se arrependerem, irão sentar no banco dos réus. Falarei mais para frente a respeito deste assunto, que é de suma importância, o amor que as mães, que os pais devem ter por uma criança, por um feto, mesmo ainda em gestação, em formação. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Olha, pegue aí agora o seu copo com água. Vamos entrar na presença do nosso Criador. Estes estudos são para aqueles que querem viver tendo a consciência tranquila com o Senhor, que querem um dia formar uma família para a glória do Senhor, uma família abençoada, e um dia, quem sabe, estarmos nas mansões eternas para glorificar cada dia mais
o nome do nosso Criador. Pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Abençoe esta água, a água deste homem, desta mulher, os filhos desta família, meu Pai. Exaltado seja a glória do teu nome. Que estes possam ser educados para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Todos devem participar desse momento. Deixa um pouco desta água, lava os seus olhos, dê a todos da sua família. Grandes são as enfermidades que irão assolar a terra, já está assolando. Mas temos que contar com o Senhor, com a fé, para que estas enfermidades não venham assolar também os nossos lares. Eis o porquê. O Santo Espírito nos deu este propósito, para estar sempre em vigilância com a nossa saúde. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com o teu poder na vida deste homem, desta mulher, desta mãe, que tem educado filhos, ou aquelas que desejam ser mães. Sê com elas, meu Pai, abençoe elas. Dirija a mente, o espírito, o coração delas, que elas possam educar essas crianças para a glória do Cordeiro, para a glória do teu nome. Nos conceda a tua graça, a tua proteção, a sua direção no nosso viver diário, para a glória do Santo Espírito. Senhor te abençoe e te guarde, a você, seus familiares, todos aqueles que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.